Fala, meus amigos, como é que estão as coisas por aí? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Camelão e hoje vamos falar um pouquinho sobre Homem-Aranha Brand New Day. Esse vídeo é com spoilers, tá, pessoal? O vídeo de ontem, sem spoilers, eu lancei ontem à noite. E olha, vou te dizer, viu? Que experiência, cara. Que baita experiência assistir Homem-Aranha no cinema, nesse nível de qualidade, nesse nível de produção técnica do filme. Impecável, impecável, impecável. Aqui, esse canal aqui, eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei, tá? É bem sincerão mesmo e também uma linguagem mais simples, né? Eu não sou especialista em cinema, não sou crítico de cinema, então é muito mais a visão do cara que gosta de assistir um bom filme. E depende muito do meu gosto também, né? Apesar, mas normalmente eu gosto de bons filmes mesmo. Quando o filme é ruim, normalmente eu encho um pouco o saco e segue a vida. Mas, cara, ontem a experiência que eu tive assistindo Homem-Aranha foi incrível. Porque ver o Tom Holland chegando nesse nível de atuação junto ao Homem-Aranha, tendo a liberdade que ele teve de poder fazer uma versão do Homem-Aranha de fato madura, né? Porque a gente viu um Homem-Aranha adolescente, início de carreira, muito dependente dos amigos, muito dependente de parceiros para fazer os seus filmes, muito dependente de aparições em filmes grandes como Os Vingadores, como Capitão América, Guerra Civil. E agora a gente vê um Tom Holland que ele segurou de fato um filme inteiro, cara, mesmo tendo a parte de back-office ali, né, que sempre tá ali, né, que infelizmente sempre tá ali. Eu acho que, na minha visão, os amigos do amigão da vizinhança deveriam ter um pouco menos de tempo de tela, mas faz parte do processo como um todo, ainda mais que a gente tem uma quantidade de público que é bem abrangente, né. Mas o filme começa ali num cenário onde o Peter Parker, ele tá sofrendo as consequências de ter perdido, né, o seu grande amor, perdido o seu grande amigo, perdido a sua tia, né, que era o seu laço familiar mais forte que ele tinha naquele momento, e ele tá sofrendo as consequências de ter uma vida muito solitária. E ele troca isso por ação, então é um Homem-Aranha muito mais ativo no combate ao crime. Você vê um Homem-Aranha muito ligado aos quadrinhos, que ele tem aquela atuação muito mais cômica, né, junto ao combate ao crime. Ele tem uma parceira da polícia ali que ele recebe via chamada no celular os crimes que estão acontecendo na cidade, e ele vai lá e faz as suas ações. Cenas incríveis. Os primeiros 15, 20 minutos do filme é, assim, primoroso, tá? Então a Sony e a Marvel já conseguiram pegar a gente já no começo do filme. Então são cenas de CGI muito bem feitas, cenas de tons dramáticos muito bem feitos, a atuação do Homem-Aranha é muito caprichada, cara. Os efeitos são muito caprichados. Fazia tempo que eu não vi um filme da Marvel assim, com efeitos tão caprichados. O último que eu vi foi Thunderbolt, se eu não me engano. E, cara, é um filme muito arroz e feijão, né? E eu tô muito feliz com a nova fase da Marvel, tá? Depois disso, aí começa o plot principal, né? O Homem-Aranha, ele é chamado para um chamado, onde um tanque de guerra, ele tá em direção a uma área específica da cidade, no controle de danos, o prédio do controle de danos. Controle de danos é uma área onde eles fazem o mapeamento, né, dos heróis ou de pessoas com habilidades especiais para ter uma forma de contê-los caso necessário. E chegando lá, ele dá de encontro com uma força que faz a possessão mental das pessoas e ele consegue fazer pulos de uma pessoa para outra e aí tentar até chegar no seu objetivo. E esse objetivo principal dessa entidade é chegar em um ponto específico dentro do controle de danos. E ninguém sabia até o momento que era, né? Nisso tudo começa todo esse embate, né? Porque o Homem-Aranha, além disso, ele tá lidando com a questão da mudança genética dele, né? De DNA ali, que ele tá tendo seu DNA meio que possuído, entre aspas, pelo DNA aracnídeo, né? Então ele vai passando por aquelas fases, e isso tem muito impacto devido ao seu momento emocional que ele tá tendo. Então essa solidão que ele tem, né? De, ele mora num porão do prédio ali, né? Tipo, no último andar de um prédio, onde era um depósito. Ele montou ali o seu arsenal científico. Esse foi um ponto muito importante também, que eu vejo que o Homem-Aranha, ele conseguiu de fato amadurecer a um nível intelectual também,
já era um grande aluno nos primeiros filmes, mas aí ele já está formado, né? Ele até fala que já está fazendo pós-graduação, né? Quando ele está falando ali com o Banner. E ele já é uma mente brilhante da Marvel. Isso, cara, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque eu senti a falta disso, de um Homem-Aranha inteligente. Tanto que o traje dele é um traje que tem muita tecnologia, ele tem os lançadores de teias incríveis, ele tem um uniforme espetacular, um filme colorido, e também tem toda uma parte científica dentro do quarto dele, né? E o traje dele também conversa com ele, parece muito um Jarvis da vida, né? Conversa com ele, traz informações relevantes sobre ele como um todo, né? Teia, a visão do óculos também tem aquela interatividade. Isso não impacta no filme, tá? Mas gente que fala, tem que ser um traje de pano mesmo, simplão, porque o Homem-Aranha era pobre. Mas ele é uma mente, cara, ele é uma mente científica e você vê que em até certas partes do filme ele precisa de equipamentos que até o Justiceiro tem para fazer as coisas acontecerem. Então, esse foi um ponto positivo do filme. Depois disso, quando ele está começando a lidar com essas questões, ele começa a ter uma mutação genética. E isso impacta muito devido às questões que ele vem vendo no decorrer da vida dele, que ele encontra a Mary Jane com o namorado, ele encontra o Ned e fica stalkeando o Ned. Essa parte do stalker aí foi bem curta, tá? Então também não impactou. Tem impacto ali com as questões, e ele começa a ter essa mutação genética e ele começa a perder um pouco o controle das coisas. Tendo essa ação da invasão do prédio de controle de danos, eles sequestram o Escorpião. Tá? Essa entidade sequestra o Escorpião e leva o Escorpião com um objetivo específico que eu vou falar daqui a pouco. E o Homem-Aranha ele fica sem entender porque essa entidade não conseguiu entrar na mente do Homem-Aranha. Ela conseguiu entrar por alguns segundos e saiu, porque o Homem-Aranha expeliu ela, né? Porém, essa mutação genética deixou o Homem-Aranha meio alheio a algumas coisas. Ele não conseguia sentir mais essa entidade do controle de danos. Porém, ele tinha as habilidades como aranha muito sensibilizadas. Então, ele tinha um sentido de aranha muito mais sensível. Ele tinha teia orgânica que estava saindo dele. Então, essa parte é muito legal, que quando ele vai dormir, e do nada ele acorda num casulo de teia, na parte de fora do prédio. E, cara, ele perde o controle total. Ele não consegue lançar teia mais. E se ele coloca o lançador de teia expele, o corpo expele esse lançador de teia e explode, cara, é uma loucura. E, cara, essa parte me lembrou muito eu acho que houveram duas homenagens, pode ter tido mais, eu não peguei, tá? Mas eu vi duas homenagens muito, muito relevantes ao legado de Sam Raimi, no Homem-Aranha 1, que é a parte onde ele faz os treinamentos. Quando ele descobre que ele é Homem-Aranha, ele começa a lançar teia e o Tobey Maguire fica em cima de um prédio fazendo aquelas presepadas lá para tentar aprender a lançar teia. E aquela parte era muito legal, né? E nesse filme tem também. O Homem-Aranha ele tem um momento que ele tá em cima do prédio tentando lançar teias e, cara, totalmente atrapalhado. Cara, o tom cômico do filme também é um ponto forte, tá? É bem pontual o tom cômico. A única parte que eu achei que ficou bem sem graça mesmo, foi a parte que aparece o Bruce Banner na faculdade e ele tá dando aula, mas é uma cena de 2 minutos no máximo ali. Só essa parte que eu achei que o tom de piada não encaixou legal. Mas o restante foi muito bom. Que mais? Seguindo em frente, depois que ele faz esse aprendizado, né, da parte do lançamento de teias, que ainda é muito, muito, muito bagunçado, né? Ele começa a atravessar a cidade, ele é chamado por um chamado devido a essa entidade que faz o domínio mental estar indo a um prédio do controle de danos, e o Homem-Aranha vai atrás e chega lá, ele encontra o Escorpião possuído por essa entidade, e o Homem-Aranha toma um pau, apanha muito do Escorpião, porém quando ele tá no momento de quase tomar uma espetada na cara, né? Ele é possuído pela entidade da aranha. Então o olho dele fica preto. Quando ele fica com o olho preto, ele fica totalmente fora de controle, muito mais agressivo, muito mais habilidoso, muito mais forte e objetivo, cara. Ele meio que perde a razão um pouco. E aí acontece isso, e eles
espanca o escorpião. Não sei como é que não morreu o escorpião ali. Qualquer cidadão normal morreria o escorpião, como é um cara que... Eu não me recordo se ele tem poderes especiais ou não, é só um gênio da engenharia. Ele apanha muito. E acabou que o Homem-Aranha até machuca uma policial e essa amiga da polícia fala com ele, cara, você precisa se acertar, você precisa se arrumar porque você tá machucando pessoas já. Aí é nessa aí que ele vai para casa e aí tem esses pontos, né, de reflexão. E aí a entidade vai lá e sequestra a Mary Jane, consegue descobrir a identidade dele nesse mesmo momento, chama ele de Peter Parker, a entidade está na casa dele e ela fala da Mary Jane. Então ele vai atrás da Mary Jane, ele encontra a Mary Jane, que aí foi um ponto que eu achei que ficou que eu achei que ficou um pouco longo demais, né? Essa foi uma parte do filme que eu achei longa demais, foi esse ciclo, na verdade na palavra não é essa, mas esse ciclo da Mary Jane, né? Esse arco da Mary Jane. Porque ele ficou com ela um tempo ali, cara, e é maçante demais. E lógico que o contrato da Zendaya é caro, eles precisam botar ela em tela, né? E cara, chato, hein? Aí ele pega ela e tenta salvar ela, aí os caras vão tentar, aí a entidade vai de pulo em pulo, né? O pulo, quando fala, é de sair de uma pessoa e passa para outra. Só que ela não consegue dar um pulo de possessão muito longe, então é só de 10 em 10 metros. Até chegar na Mary Jane. E vai Homem-Aranha nas teias e o negócio entrando em pessoas. Acaba que o Homem-Aranha consegue pegar ela, porém, no fim das contas, ele vai lá, revela a identidade para ela, fala para ela que era ele, que tinha esquecido dela, que aconteceu toda a questão ali do encantamento e tal. E eles se beijam. E aí, cara, o diretor aí pegou a gente, viu? Porque aí nesse momento, a gente falou, caramba, velho, e agora? Mas segundos depois, a gente descobre que quem tá beijando o Homem-Aranha, na verdade, é a entidade possuindo a Mary Jane. E a Mary Jane não lembra desse momento. Então, ela até se joga do prédio, né? Aí ele vai lá, leva atrás, aí acaba que ele leva ela pra casa do Justiceiro. Justiceiro incrível no filme, ele aparece no começo do filme, né? Na perseguição a esse tanque, acabei esquecendo de sinalizar. Mas aí o Homem-Aranha achou uma opção de deixar ela segura, deixar ela com o Frank Castle. Então ele vai lá na base do Frank Castle, cheia de armadilhas. E aí eles têm um momento de conversa e tal. Por isso que eu falo que esse arco é muito longo, porque ele começa a consumir muito tempo nosso ali de tela. E de Mary Jane, Homem-Aranha e Justiceiro e nada acontece. Só conversa e romance. Romance, assim, não correspondido. E aí ela fica lá com ele, deitada, e do nada ele tá tentando fazer um dispositivo para minar a expansão do DNA da aranha nele. Ele fez uma reunião bater um papo com o Bruce Banner na hora que eles se encontraram na faculdade. O Bruce Banner passou alguns feedbacks para ele lá, ele fingindo que era o Ned. E aí ele tá tentando fazer o circuito funcionar dessa peça, porque ele já tinha tido sensações frustrantes em alguns momentos devido ao superaquecimento desse aparelho. E aí a Mary Jane levanta, ele bota a máscara, aí ela vai lá e ensina ele, entre aspas. Esse momento eu até achei que eles usaram de uma maneira muito inteligente para não dar a entender que ela é mais inteligente que o Aranha. Ela fala que ela é formada em outro tipo de faculdade, que não engenharia aeroespacial, se eu não me engano. E aí ela dá um feedback para o Homem-Aranha de algo que ele tinha mapeado, porém ele não tinha pegado a sacada do tecido da máscara, se eu não me engano. E ele falou, caramba, é isso mesmo. Isso, cara, eu achei perfeito, porque deu um ponto de que o Homem-Aranha não é burro. E ele não deixaria passar essas coisas. Foi um detalhe que a Mary Jane trouxe de uma faculdade diferente da dele. Porque quando a gente se trata de mentes brilhantes da Marvel, cara, são mentes brilhantes da Marvel. A gente tá falando de Reed Richards, de Tony Stark e de Peter Parker. Então, cara,
eu acho que não ficaria legal se eles deixassem isso de uma maneira muito... que o Homem-Aranha deixou passar coisas básicas. Então eles resolveram bem essa questão. E aí acabou que eles conseguiram fazer o dispositivo, e aí o Homem-Aranha vai... o controle de dano tá indo pro prédio principal. O controle de dano não, a entidade tá indo pro prédio principal. E nesse momento que o Homem-Aranha... Voltando um pouquinho, na hora que o Homem-Aranha tá correndo da perseguição da Mary Jane, ele consegue ver um frame do rosto da entidade. E quem é? Jean Grey. Jean Grey, ainda não aluna do Xavier, uma adolescente frustrada devido à perda da irmã, que foi sequestrada pelo controle de danos. E ela tá, cara, a todo custo, querendo salvar a vida da irmã dela, que tá presa dentro desse prédio. E aí, quem diria que o vilão do filme do Homem-Aranha seria a Jean Grey? Vilão entre aspas, né? Porque o vilão principal, na verdade, é o controle de danos. Mas, assim, na teoria a gente ficou até grande parte, até quase 1h30 de filme, achando que a Jean Grey era a vilã, sem saber que era ela. Cara, esse filme é muito bom, cara. E aí acontece que eles vão lá pro prédio do controle de danos, e chegando lá, a Jean, pra entrar no prédio, porque eles ficam, eles tinham um cofre muito forte, ela chegando lá, quem ela possuiu? Dr. Banner. Dr. Hulk, na verdade. E eu falei, eu não acredito, cara. Nessa hora eu falei, eu não acredito que eu vou ter que lidar com esse Hulk frouxo de novo. E o Hulk tava resistindo, né? Porque ele tem a parte do Banner ali, mas dentro do corpo do Hulk. Tava resistindo. Só que ela, com o poder mental dela, que ainda não é o poder mental da Jean maduro, tanto que ela só consegue dar pulos, né, de pessoas de 10 em 10 metros, tão nova que ela é ainda. E Sad Sink, cara, excelente como Jean Grey, achei que encaixou muito bem. E aí, bicho, acontece as brigas lá, porradaria, destruição total no prédio. O Justiceiro vai ajudar o Homem-Aranha e larga a Jean Grey lá no esconderijo. E chega lá, cara, eles tiram o controle do braço do Banner, e o Banner vira o Hulk. E aí, maluco, ali é Hulk, hein? Ali é Hulk, cara. Aí foi pancadaria total, que aí tem que ver no cinema. Não esperem esse filme chegar no stream. Vão no cinema, cara. Vão no cinema assistir, que vocês vão gostar. Pancadaria total com o Hulk. Cenas espetaculares. Homem-Aranha é inteligentíssimo, cara. E aí, no fim das contas, o Banner pega ele. Ele até usa o braço do Shocker, assim, pra tentar confrontar o Banner. Só que o Hulk, acaba que, cara, não vê. Ali você vê que o Hulk é forte mesmo, né? Ele não toma porradinha do Homem-Aranha e chora. E o Justiceiro dando tiro nele de fuzil, e aquilo, que ele é invulnerável, né? Cara, batia, só incomodava, só que assim, o Justiceiro sabia que ele não era páreo. Ele falou, cara, eu não sou páreo pra isso. Que desgraça que você arrumou aqui. E o Homem-Aranha falou, mano, sai daqui que isso não é vilão pra você, cara. Isso aqui não é pra você. E aí o Homem-Aranha consegue, na hora que o Banner pega ele, pra matar mesmo, aí ele fala, Dr. Banner, sou eu. Cara, ele reconhece. E aí ele meio que dá uma acalmada, ele caminha pra trás, ele tá amarrado num monte de pedras das paredes do prédio, como ele fez a armadilha pra ele lá. Aí ele cai, e aí acaba a participação do Hulk no filme. E aí a gente vai pra parte onde a gente conhece um pouco da história da Jean Grey, que ela tinha uma irmã chamada Sarah, que o controle de danos sequestrou essa irmã dela, pegou essa irmã dela, para pegar os poderes dela para usar para um objetivo específico, e a Jean Grey estava indo com o objetivo de salvar a irmã. E dentro desse prédio de controle de danos, eles conseguiram meio que regenerar os ninjas da... Meu Deus, como é que é o nome? Esqueci o nome dos ninjas. Aí é falha minha, perdão. Escreva aí nos comentários, eu vou lembrar daqui a pouco. E aí, cara, aí eles vão pro prédio, aí a Jean Grey consegue pegar o cara, aí ela bloqueia a cidade inteira. Não, na verdade, o que acontece?
Não, eles prendem a Jean Grey. Eles conseguem pegar a Jean Grey com um dardo, né? O Homem-Aranha consegue colar um negócio de poder nela lá pra inibir o poder dela. Aí eles pegam a Jean Grey, conta a história de Jean Grey, o arco da Jean Grey inteiro. E aí... Esse vídeo tá meio complexo, né? Mas, cara, vamos aí, eu tô trocando ideia com vocês aqui. Conta a história da Jean Grey fica aprisionada, eles ficam tentando replicar o poder dela através de um experimento lá. E nessa o Homem-Aranha entende que ele fez uma puta de uma cagada. Ele fez uma puta de uma cagada. E aí ele volta pra salvar a Jean Grey. Ele descobre que o vilão da história é o controle de danos. Ele volta pra salvar a Jean Grey. E aí começa essa loucura, porque a Jean Grey não gosta do Homem-Aranha. Porque ela acredita que eles estão errados. Que o Homem-Aranha tava ajudando o controle de danos. E, cara, esse trecho pra mim tem um tom emocional muito legal, assim. Porque você vê o Homem-Aranha predestinado a salvar todo mundo ali. E a Jean Grey usando o poder dela, mano, ela parou metade da cidade. Porque conforme eles iam fazendo experimento, o poder dela ia se aumentando e se expandindo. E ela ficando mais forte, ela controlou metade da cidade, cara. E o Homem-Aranha, cara, encarando aquele poder mental dela, indo pra cima. E aí eles encontram essa galera aí dos ninjas, dentro que protegia uma área do controle de danos. Todos controlados pela Jean Grey. E foram pra cima do Homem-Aranha, o Homem-Aranha incorporou a aranha, velho. Maluco, ali foi pancada, hein? Pancada. E ele meio que... Ali eu acho que ele... De fato, chegou no auge do poder do Aranha ali. Eu acho que ali foi o processo de maturidade, que num trecho do filme ele tá fazendo os experimentos para tentar controlar essa mutação, e ele assiste os filmes tipo National Geographic das evoluções da aranha, e ele fala, meu, tira isso, tá muito nojento, né? E eu acho que nesse momento foi essa conexão de que mostrou que de fato ali ele amadureceu como aranha. E virou Homem-Aranha, velho. Ali é Homem-Aranha, hein? Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Moeu a turma dos ninjas, que eu esqueci o nome, cara, não acredito. E aí ele encontra a Jean. E ele vai, cara, dando passo a passo até encontrar com ela. Ele entra de uma maneira, cara, fudida, assim. Desculpa a palavra. Ferrada, assim, dentro da sala onde ela tá. E ela fala, se você chegar mais perto, ela tá com o cara do controle de danos com um monte de caco de vidro na cara, assim, né? Ela fala, se você chegar mais perto, eu vou matar todo mundo. Ela tá putaça porque ela descobriu que a irmã dela foi morta nesse experimento. Morreu. E nisso ela fala... Ele fala alguma coisa, tipo, entra na minha cabeça pra você entender que eu tenho o mesmo pensamento que o seu, né? Eu sei como é que é viver essa vida que você vive. E ela entra na cabeça dele, cara. Esse momento foi muito emocionante, porque ela entra na cabeça dele e ela tem um momento com a Tia May. E a Tia May conversa com ela, é uma conversa extremamente profunda, maluco. Ali é auge, hein? Puta que pariu. É uma conversa extremamente profunda, cara. Aí o Peter Parker entra nesse pensamento. E, cara, na hora que ele entra nesse pensamento, o Justiceiro tá no outro lado da cidade, cara. Com uma .40, maluco. Com uma arma de guerra. Em cima de um prédio, mirando dentro do lugar pra acertar a Jean Grey, porque ele tá crendo que ela é a vilã. E ele atira. E dentro da conexão mental ali que eles estão, o Homem-Aranha escuta esse movimento. Ele tá com o sentido de aranha super sensível. E o sentido de aranha no filme, pessoal, o sentido de aranha no filme é cinema, hein? Aí o Homem-Aranha, ele acorda, ele empurradinho, na hora que ele empurradinho, o balaço entra nele. Cara, aí foi foda. Aí ele já cai, mano, com sangue, hein? O sangue escorrendo. O sangue escorrendo. E aí o Frank Castle, ele vê pelo visor do tiro que ele acertou o Homem-Aranha. Aí ele vai lá pro prédio. E a Jean, nessa hora, ela desperta. Ela vê que ela não é uma pessoa ruim, e aí você vê que a Jean Grey virou a Jean Grey. E ela tenta salvar ele e tal. Aí, cara, é o silêncio no cinema.
falando em silêncio no cinema, ô galera, pelo amor de Deus, porra, eu sei que a gente bateu palma quando o Steve Rogers pegou o martelo lá, mas porra, toda hora batendo palma, uma falação do cacete dentro do cinema. Pô, vamos respeitar aí, galera. Porra. Voltando. O Frank Castle pega, ele leva pro hospital e, cara, nesse momento eu achei que ele ia morrer, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos Novos Vingadores aí, né? Nos Vingadores que vai vir no fim do ano. Tava como a Marvel escondeu perfeitamente bem esse filme nos trailers, eu não sabia se o Homem-Aranha ia pra vala ou não. Devido ao Tom Holland, né? Ao tempo de contrato dele e tudo mais. E aí, cara, o corte eu quase chorei nesse momento. Eu engoli seco igual a madruga. Engoli seco igual a madruga. Aí, nesse momento, a Jean, ele vai pro estado grave, e é só notícia na TV. Homem-Aranha está em estado crítico, Homem-Aranha está em estado crítico. Ele vai pro hospital, e esse filme é tão bem amarrado, que eu pensei, cara, o Homem-Aranha foi pro hospital, a identidade dele foi revelada pra todo mundo no hospital. Acabou, velho. De novo essa porra. Como que o filme amarrou? A Jean conseguiu manter os sinais deles vitais de longe, que ela tá muito poderosa agora, mantendo a respiração dele, batimento, tentando ajudar ele a se manter vivo. Ele sobreviveu. E a cena é o Homem-Aranha na cama de hospital, assim, cara. E o Frank Castle do lado dele falou assim, fica tranquila que ninguém viu quem você é, que eu tava aqui cuidando de tudo. Então, na nossa exposição manteve a máscara meia cara ali, sei lá, né? O Homem-Aranha tá salvo. E aí o filme se encerra com o Justiceiro fala pra ele assim, se você quiser ir embora, eu tenho uma ideia, cara. Vai, você é um menino bom. Aí é um papo muito legal do Frank Castle também com o Peter Parker, que ele fala, você é um menino bom, cara. Você é um cara que tem ideais, eu aprendi muito com você. E, cara, que cena. Eu fico embargado até agora. E aí o Peter desce Peter Parker. Desce a pé, sai pela porta do prédio e, cara, lá do lado de fora tem uma multidão pedindo a melhora do Homem-Aranha. Pessoas, crianças. E na hora que ele sai, a galera aponta pra janela e fala assim, Homem-Aranha na janela. Tipo, aí todo mundo olha pra janela, é o Justiceiro com a máscara do Homem-Aranha, cara. Fazendo tchauzinho da janela pra galera não perceber que era o Peter, né? Aí o Peter entra no meio da multidão, e aí um menininho no colo de um pai, ele olha pro Peter e faz assim. Aí ele olha pro menino e faz assim. Tipo, cara, Homem-Aranha é foda, mano. Foda. Esqueci de uma cena que eu falei que era homenagem ao Sam Raimi. Na hora que ele tá salvando na hora que ele... ainda tem o finalzinho ainda, na verdade. A Zendaya, depois disso, a Zendaya não, a MJ descobre que ele é um Homem-Aranha mesmo. Ela achou a carta, tá? No decorrer do filme. Ela achou a carta, descobriu que ele era Peter Parker, só que o Ned não sabe ainda. Aí ela descobre que ele é um Homem-Aranha, só que ela falou, cara, eu não sei quem é você, eu sei que você é minha, mas eu não te amo. E aí ele percebe, ele fala, cara, é a vida de Homem-Aranha, bicho. Tinha esquecido esse trecho aí. E aí ela sabe que é ele. E aí ela fala, posso te pedir só um favor? Eu posso pedir pra você ficar com o Ned um pouquinho? Como Homem-Aranha? Aí ele fica lá com o Ned um pouco. E no fim do filme, sem o Ned saber, tá? Aí no fim do filme, a última cena do filme é ele cumprimentando o Ned do jeito que os insiders tinham falado, né? Que aí o Ned lembra devido ao toque que eles tinham. Num bar, assim. Ele teve coragem de ir falar com o Ned. Que o Ned, pra ele, Peter Parker era um desconhecido. E aí acaba o filme, cara. E é um puta de um filme, cara. Puta de um filme. E aí, a cena pós-créditos é bem simples, só dá a entender que o Homem-Aranha volta, né? O Homem-Aranha vai voltar. E que o Ned, ele tinha feito um aplicativo pra seguir o Homem-Aranha, que ele é obcecado pelo Homem-Aranha.
Porque o Homem-Aranha salva eles toda hora, mesmo... É o jeito do Peter Parker estar mais próximo deles, né? E o Ned fez um aplicativo para saber onde estava o Homem-Aranha. E a última cena pós-créditos é esse aplicativo conectado a um sisteminha lá que mostra que o Homem-Aranha tá fora do espaço. Fora do espaço não, fora da Terra, tá no espaço. E aí acabou o filme. É isso, galera. Pô, falei pra caramba. É um filme solto, é um filme não, é um vídeo solto, conversando só desse jeito, no dia a dia. Goste ou não goste, eu sou assim, viu? Então, espero que vocês gostem. Pra quem já viu o filme, eu recomendo. Cara, se eu puder, eu vejo de novo. Filmaço, filmaço. Tava com saudade desse filme da Marvel. Estou muito feliz com essa nova fase. Espero que dezembro Steve Rogers venha pra arregaçar, velho. Pra arregaçar. E vamos nessa, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus aí. Grande abraço e tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.